Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Palavra Viva. Queremos trazer ao seu coração, à sua família, este texto que se encontra na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, a palavra de Deus que lemos, Jesus faz uma pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? Queremos falar para o seu coração neste dia sobre a fé. A fé que é a capacidade que o homem tem de acreditar na existência das coisas que ele não viu. É a confiança, é a expectativa de ver concretizado aquilo que se espera. A fé, ela é uma adesão da inteligência em reconhecer, embora não está vendo aquilo, mas ele reconhece. O seu pensamento agrega a perceber e a receber, a aceitar. Podemos entender que existem três formas de fé. Primeiro, a fé temporal, que é quando relativo ao tempo, é temporário de fato, passageiro. Alguém acredita que vai, por exemplo, pegar um elevador e chegar no andar desejado. E isso vai acontecer. A pessoa acredita que vai tomar um ônibus para o seu destino. Então ele tem aquela fé temporal. É claro que sabemos que algumas coisas podem vir a acontecer contrárias, mas ninguém faz um ato disso, pegar um elevador ou tomar um ônibus, pensando que algo ruim vai acontecer. Mas esta fé é uma fé temporal. E há aquele outro tipo que é a fé histórica. Embora nós não conhecemos Pedro Álvares Cabral, relatado pela história secular, sabemos que ele existiu, que ele era um navegador, que ele era português, e por isso acreditamos. E a fé salvadora. A fé salvadora que reconhece a Deus em todas as suas manifestações de amor e suas exigências, Deus para com seu povo. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Atos, no capítulo 16, versículo 31, é traduzido assim: põe a tua confiança no Senhor Jesus e serás salvo. Salvação, mediante esta fé, ela só é possível colocando a confiança, crendo em Jesus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, o texto vem relatar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Deus vem nos falar que sem fé, através dessa palavra, no versículo 6 de Hebreus capítulo 11, pelo escritor desta carta aos Hebreus, que sem a fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar-lhe. E o texto vem dizer, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que acreditar que Deus de fato ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Querido, parece que o que mais impressionou a Jesus era a fé que algumas pessoas podiam demonstrar nos seus dias ministeriais. A Bíblia nos fala de algumas pessoas que Jesus impressionou, que Jesus admirava, pois aquilo de fato mudava a situação dessas pessoas.
Por exemplo, a mulher que sofria de uma hemorragia. A Bíblia nos relata que há 12 anos ela padeceu na mão dos médicos, gastou tudo que possuía, até o momento em que ela estava estava no caminho, enquanto aquela multidão estava próxima a Jesus. E ela, no seu coração, diz o texto no versículo 28 de Marcos 5, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Era isso que ela imaginava, que ela pensava. Seu coração, ela tinha fé, ela acreditava. E a Bíblia diz, e logo se tocou, que ela tocou em Jesus, se secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu coração, o seu corpo, a sua vida. Ela estava com o corpo já curado daquele mal, no versículo 34. E Jesus vem dizer para ela, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus reconhece a capacidade daquela mulher de acreditar nele e ela recebe uma cura e mais ainda, ela recebe a salvação de Jesus e ela ouve de Jesus, filha, vai-te em paz. Jesus, quando o encontra com aquele centurião romano, a palavra de Deus diz que ele pede que o Senhor curasse o seu servo. E Jesus se dispôs a ir até a sua casa para curar. E a Bíblia diz que o centurião fala com ele, olha, não sou digno que o Senhor entre abaixo do meu telhado. Diz apenas uma palavra, que o meu criado ficará curado. E ele vem dizer a Jesus, olha, tenho pessoas sob os meus mandos, eu falo para ele ir, ele vai. Eu digo a outro para vir, ele vem. E tudo o que ele pede para ele é recebido, pois ele tinha o poder para dar as ordens. E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou de ouvir aquilo. Ele vem dizer, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meus irmãos, Jesus ele se impressionava com a fé dessas pessoas. E Jesus vem falar para ele assim. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como cresce seja feito. E naquela mesma hora o seu criado se sarou. Amados, a Bíblia nos relata que quando Jesus falava a respeito de escândalos, também do perdão aos apóstolos, eles lhe pediram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Jesus fala para eles assim, ó, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus estava dizendo, pô, pequenininha, como aquele grão de mostarda. Eles acreditassem, eles poderiam fazer algo que aos olhos humanos seria impossível. Arrancar aquela amoreira dali e lançar pela fé, sem tocar nela, até o mar. Que coisa grandiosa, poderosa. Marcos, capítulo 9, versículo 23, o texto diz, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis quando nós cremos. Tudo que você, mediante a sua fé em Deus, pedir a Ele, Ele pode conceder, pois é possível. No capítulo 11, versículo 40, Jesus fala para Marta, quando estava diante do quadro do seu irmão Lázaro, que havia morrido, Jesus fala com ela naquela pergunta, dizendo, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tudo que o Senhor quer de nós é que nós venhamos acreditar nele, que nós venhamos descansar e, mediante a nossa fé nele, saber que ele pode todas as coisas. Interessante que o próprio Jesus diz assim, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A Bíblia vem nos mostrar, o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, na parte B, ele diz assim, mas o justo viverá pela fé. A fé nos traz, querido, benefício, sim, a salvação, milagres, curas, nos traz paz, gozo, segurança. A nossa fé deve estar em Jesus, para a salvação, para a vida eterna, a fim de vivermos só para Ele, para Jesus. Não basta crer em Deus de maneira geral, dispersiva,
crer de uma forma, admitir até mesmo que ele existe, mas é preciso crer, ter fé em Jesus, em Deus, de fato, que ele é Senhor sobre nós. Veja as palavras de Jesus a Tomé. Porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está falando para Tomé que ele viu, mas ele não acreditou. Mas bem-aventurados os que não viram e acreditaram. E ele vai encerrar dizendo no versículo 31 do capítulo 20 de João, na parte B, que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Tenha fé em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, como aquele carcereiro em Filipos ouviu, será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que esta palavra, que a presença de Deus seja repleta no seu coração e mediante a fé, Jesus venha te trazer as bênçãos que o seu coração, que a sua vida precisa. Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma inspiração musical, uma palavra cantada neste momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Celestial Senhor, nós queremos te agradecer pela existência, pela vida de cada uma das pessoas que nos assiste. Continue abençoando os seus lares, as suas vidas. Que mediante a fé, ó Pai, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha acrescentar, que o Senhor venha realizar as bênçãos do Senhor para esta casa, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa Palavra Viva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.